Olá pessoal, vamos resolver aqui o exercício 22.2 lá do livro de exercícios do Eliseu Martins e do Wellington Rocha. Aqui nós temos o hotel Porta das Maravilhas, que possui 100 apartamentos, todos da categoria Standard Simples, padrão simples. Sua estrutura de custos, despesas e receitas é a seguinte. E aí ele coloca o preço da diária por apartamento, líquido de tributos, né? Preço de venda líquido de tributos, 150. Despesas variáveis por apartamento, 10% do preço da locação, ou seja, 10% de 150. Custo variável por apartamento, por dia, 90. Não é? Ou seja, é o valor da diária. O custo variável é de 90 por dia. É o custo variável para cada diária. Custos fixos anuais de 480 mil e despesas fixas anuais de 60 mil. E aqui na letra A ele pede o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Na letra B, o ponto de equilíbrio contábil em valor. Na letra E, o ponto de equilíbrio econômico em números de diárias, em quantidade e em valor. Né? Eles pedem aqui o ponto de equilíbrio econômico. Considerando aqui um lucro meta, um lucro mínimo desejado de 20% da receita líquida. Na letra D, eles pedem a margem de segurança operacional quando a taxa de ocupação do hotel for de 80%, isso, considerando o ano. A capacidade teórica do hotel em termos de número máximo de diárias por ano, né? A capacidade teórica é a capacidade limite. Nós sabemos que durante um ano existem 365 dias e esse hotel ele possui 100 apartamentos, né? Então ele pode ter no máximo 100 diárias por dia, que são 100 apartamentos. Pega isso aqui, multiplica por 365 dias e a gente vai saber quantas diárias esse hotel pode oferecer durante o ano. É a sua capacidade teórica, é a sua capacidade máxima. O percentual da taxa de ocupação, quando a empresa atinge o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio contábil encontrado na letra A. O percentual, né, da taxa de ocupação, quando ela atinge o ponto de equilíbrio econômico, encontrado aqui na letra C. E o lucro operacional do hotel antes do imposto de renda, considerando-se a taxa de ocupação de 80%. Ok, vamos organizar essa questão e resolvê-la aqui agora. E então, temos aqui o seguinte, vamos ver. Exercício 22.2. Quais são os dados para essa questão? Nós temos aqui um preço de venda líquido de tributos no valor de quanto que foi apresentado no texto. Vocês têm aí 150. Há um custo variável por unidade apresentado na questão claramente do apartamento por dia no valor de 90. Existe a despesa variável também por unidade apresentada por apartamento, que é 10% do preço da locação, o que vai corresponder a quanto aí? A 15, né? Isso aqui, ó, é 10% vezes 150, esses 150 aqui. Com isso, nós temos aqui a margem de contribuição unitária, que a gente pode calcular para cada diária, né? Que vai corresponder aqui a 45, preço de venda, menos o custo variável, menos a despesa variável, temos aqui uma margem de contribuição de 45. São os dados expressos na questão. Vocês encontram aí também um custo fixo por ano de 480 mil, uma despesa fixa também aí para o ano de 60 mil, e aí nós sabemos que esses dois valores aqui somados vai mostrar para a gente um custo de despesa fixo de 480 mais 60, 540 mil. Pronto. Com esses dados, a gente vai trabalhar a questão.
Na letra A, ele pede o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Como é que a gente calcula esse ponto de equilíbrio contábil em quantidade? Relaciona o custo e despesa fixo, né, com a margem de contribuição. Custo e despesa fixo total dividido pela margem de contribuição unitária. Fazendo esse cálculo aqui, nós sabemos o seguinte, que esse ponto de equilíbrio contábil em quantidade, ele vai relacionar 540 mil, que é o custo e despesa fixo total, pela margem de contribuição unitária, que nós calculamos aqui, 45. Com isso, nós vamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio contábil em quantidade de diárias de 12 mil diárias. Aí, na letra B, ele pede o ponto de equilíbrio contábil em receita, em valor, em unidades monetárias. Nós vamos encontrar aqui na letra B o seguinte: o ponto de equilíbrio contábil em valor é o produto do ponto de equilíbrio contábil em quantidade, já calculado, pelo preço de venda. No nosso caso aqui, o preço de venda líquido, é o preço de venda apontado na questão. Certo? Com isso, esse ponto de equilíbrio contábil em valor, ele será de quanto? Vamos pegar aqui a quantidade de diárias, 12 mil diárias, não é? Foram 12 mil diárias, vezes o preço de venda praticado, que é de quanto? 150. E aí vamos ter um ponto de equilíbrio contábil em valor, em receita, de quanto? De 1.800.000. Esse é o ponto de equilíbrio contábil em valor. Temos aqui o ponto de equilíbrio contábil em quantidade e aqui o ponto de equilíbrio contábil em valor. Esse resultado aqui. Na letra C, vamos colocar aqui, a gente divide isso aqui e vamos buscar a letra C. Na letra C, ele pede o ponto de equilíbrio econômico em quantidade. Para calcular esse ponto de equilíbrio em quantidade, nós devemos agregar aqui o seguinte: o custo e despesa fixo mais o chamado custo de oportunidade, mais o custo de oportunidade dividido pela margem de contribuição. Esse custo de oportunidade, custo de oportunidade. Custo de oportunidade, eu também posso chamar, os autores também podem tratar isso aqui como lucro desejado ou um lucro meta ou um lucro mínimo, né? Esse lucro, para calcular esse ponto de equilíbrio econômico e quantidade, ele considera um lucro meta, para essa questão aqui, né? Ele considera esse lucro meta aqui, que ele chama de LN, ele considera o lucro meta como se fosse de 20% da receita líquida, exatamente. Um lucro meta de 20% da receita líquida. Esse é o lucro meta, o que a gente pode substituir aqui no custo de oportunidade. Então, esse lucro meta aí apontado, ele é de 0,2 vezes a receita líquida. Essa receita líquida é o preço vezes a quantidade. Veja, então eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, que esse lucro meta, ele é de 20%, o preço eu tenho aqui 150, mas a quantidade eu vou buscar, é o que eu estou procurando. Então veja, essa informação aqui, essa informação que eu busquei aqui, eu vou substituir aqui, não é? Então eu vou trazer essa fórmula para aqui, vou trazer essa fórmula para aqui e vou dizer o seguinte,
que o ponto de equilíbrio econômico em quantidade, vou só repetir aqui, é o custo e despesa fixo mais o lucro meta, né? O lucro meta, que é de 20% da receita. Tudo isso aqui dividido pela margem de contribuição unitária. Eu apenas trouxe essa fórmula e coloquei aqui. E é ela que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Esse ponto de equilíbrio econômico em quantidade, vejam, eu vou esquecer o que, vou esquecer essa expressão aqui, essa nomenclatura, e vou trabalhar apenas o que, né, que é o que me interessa. O PEE é só para identificar, para qualificar o ponto de equilíbrio. Esse que vai ser a relação entre o custo e despesa fixo, que é de quanto, gente, aqui? 540 mil, mais o lucro meta. Quanto é o lucro meta? 0,20 de 150 que tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária, que é de quanto? 45. E aí vamos para aquela regrinha básica da matemática, produtos notáveis, e aí vamos ter aqui 45Q, né, igual a 540 mil mais 20% de 150, o que vai corresponder a quanto? A 30Q. 20% de 150Q, 30Q. E aí eu vou trazer Q para cá, de forma negativa, 45Q menos 30Q igual a 540 mil. E aí eu tenho aqui 15Q igual a 540 mil, que vai ser igual a 540 mil, né? Dividido por quanto? Por 15. E aí nós vamos ter aqui Q igual a 36 mil diárias. Eu posso afirmar que o ponto de equilíbrio econômico em quantidade é igual a 36 mil diárias. Esse é o meu ponto de equilíbrio econômico em quantidade, que é pedido na letra C. Mas ele também pede o ponto de equilíbrio econômico em valor. Muito simples. Pega o ponto de equilíbrio econômico em quantidade e multiplica pelo preço de venda líquido. Como é que a gente calcula esse ponto de equilíbrio econômico em receita? Pega a quantidade, 36 mil diárias, e multiplica pelo preço de venda, que é de quanto? De 150. E aí vamos encontrar um ponto de equilíbrio econômico em valor de quanto aí? A gente pode chegar aqui a 5 milhões e 400 mil. 5 milhões e 400 mil. Esse é o ponto de equilíbrio econômico em valor. Fechada aqui a letra C. O ponto de equilíbrio econômico em quantidade e o ponto de equilíbrio econômico em valor. Fiz todo esse detalhamento aqui, mas vocês podem simplificar, caso queira. Vamos agora para a letra D. Aqui na letra D, o que é que ele pede na letra D? Na letra D ele pede o percentual da margem de segurança quando a taxa de ocupação é de 80%. Qual é a segurança desse hotel quando a taxa de ocupação é de 80%? Vejamos. Nós temos aí por ano, nesse hotel aqui, a gente pode informar o seguinte: ele quer o percentual da margem de segurança quando a taxa de ocupação é de 80%. Vejam bem, por ano, você tem o seguinte: você tem 365 diárias, né, vezes 100
apartamentos por dia. Isso vai corresponder a quantas diárias? No final, 36.500 diárias. Essa é a capacidade teórica desse hotel, ou seja, a capacidade limite. Vejam, isso aqui é a capacidade teórica do hotel, ou seja, é o limite dele, né? Os 100%. Mas observem, na letra D, ele informa que o volume atual, esse volume aqui é 100%, né? Ou seja, 36.500 diárias corresponde a 100%. Mas ele diz que o volume atual é de 80%. 80% vezes quanto? 36.500 diárias. Então, esse volume atual, ele é de quanto? 80% vezes 36.500, vamos ter aqui 29.200 diárias. Observem, a capacidade teórica desse hotel, o limite, durante um ano, é de 36.500 diárias, porque ele só pode ofertar por dia 100 apartamentos, 100 diárias. É o que ele pode ter de receita por dia, 100 diárias, 100 apartamentos. Durante o ano, nós temos 365 dias, então ele pode ter no máximo, ele pode vender no máximo 36.500 diárias. Essa é a capacidade teórica, a capacidade limite, 100%. Só que aqui informa que o volume atual, o quanto ele está operando é 80% da sua capacidade. Então isso corresponde a quanto dos 100%? 80% de 36.500 diárias. Ou seja, o volume atual é de 29.200 diárias. Esse é o volume atual. Então a gente vai para a margem de segurança. A margem de segurança operacional em quantidade é esse volume atual, menos o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Ora, essa margem de segurança operacional em quantidade, o volume atual, ele é de 29.200 diárias, né? Diárias. O ponto de equilíbrio contábil que nós encontramos lá na letra A, ele foi de 12.000 diárias. O ponto de equilíbrio contábil lá da letra A. Então, com isso, nós vamos ter aqui, com isso, a gente pode afirmar que a margem de segurança operacional em quantidade era de quantas diárias, gente? 17.200 diárias. 17.200 diárias. Mas observem bem, ele pede o percentual da margem de segurança. A margem de segurança operacional em percentual é a relação entre a margem de segurança operacional em quantidade e esse volume atual. Como é que a gente faz isso aqui? Isso, naturalmente, multiplicado por 100. Como é que eu faço esse cálculo? Essa margem de segurança operacional em percentual vai ser a segurança em quantidade, 17.200, dividido pelo volume atual. Qual é o volume atual? 29.200, que são os 80%, né, da capacidade total. 29.200. Pega isso aqui, multiplique por 100 e vou encontrar naturalmente o que aqui? A margem de segurança operacional em percentual. No nosso caso aqui, ela é de aproximadamente 60%. É isso? 60%? Essa margem de segurança em percentual, ela é de aproximadamente 60%.
Deixa eu ver esse cálculo aqui. 17.200, 29.200. 60%. Essa é a resposta da letra D, que ele pede aí. 60%. Né? Na letra E, o que ele pede na letra E? Na letra E, ele pede a capacidade teórica do hotel em termos de número máximo de diárias por ano. Já fizemos isso aqui. A capacidade teórica já respondemos antes. A capacidade teórica, não é? Essa capacidade teórica é o limite. Como é que ele coloca aqui? É o limite, não é? Máximo de produção, ou seja, 365 dias que eu sei que tem durante o ano, vezes o quanto ele pode ofertar de diária por dia, que na verdade são 100 apartamentos por dia. Essa capacidade teórica vai corresponder a quanto? Já fizemos aqui antes, 36.500 diárias, não é? 36.500 diárias. Isso aqui é o 100%. É uma capacidade teórica, porque ele não vai ter isso o ano todo. Vão existir períodos de baixa temporada onde essa capacidade vai diminuir. Na letra, ele pede essa capacidade teórica em termos de número máximo de diária, não é? E a gente pode imaginar o seguinte: qual é a receita nessa capacidade teórica? Qual a receita anual, considerando a capacidade teórica. Olha a pergunta. Considerando a capacidade teórica. Qual é a receita? Não é? O que é que eu faço? Vamos partir do pressuposto de que esse hotel estava durante os 365 dias do ano com todos os apartamentos lotados, 100%. Né? Isso é uma pressuposição. Então, nesse caso aqui, a receita seria o quê? 36.500 diárias vezes o preço. Preço de venda líquido, quanto? 150. Isso poderia corresponder aqui a uma receita, na verdade, de quanto? 36.500 vezes 150, vamos ver aqui na máquina. 36 vezes 150, 5.475.000, né? Isso é uma pressuposição. Na letra F, o que é que ele pede na letra F? O percentual da taxa de ocupação quando a empresa atingiu o ponto de equilíbrio contábil. O percentual da taxa de ocupação quando a empresa atingiu o ponto de equilíbrio contábil. Ok, veja só. O ponto de equilíbrio contábil em quantidade que nós encontramos, ele foi de 12.000 diárias. 12.000 diárias. E ele quer saber o percentual da taxa de ocupação quando ela chegar aqui nesse ponto de equilíbrio contábil. Ora, eu sei que 100% corresponde a quanto? A 36.500. 100%. 100% corresponde a 36.500. E aí eu quero saber qual é o percentual quando ele chegar a 12.000 diárias. 12.000 corresponde a quanto de 36.500? Eu vou fazer uma relação aqui. Vou fazer uma relação entre 12.000 diárias, né? Que é o ponto de equilíbrio contábil, e aqui o volume máximo, 36.500 diárias. Vou encontrar quanto aqui nessa relação? Aproximadamente 33%. Porque eu relacionei aqui, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade e o que mais, gente? E a capacidade teórica. Foi isso que a gente fez aqui.
Ele quer saber qual é o percentual de ocupação quando ela atinge o ponto de equilíbrio. Ou seja, com aproximadamente um terço, não é? Não chega a um terço, mas quase que um terço, 33%, 33%, não é? É o seu ponto de equilíbrio. Quando ele atinge 12 mil diárias, ele está com uma taxa de ocupação de 33%. É isso que a questão coloca para a gente. A mesma pergunta ele faz para o ponto de equilíbrio econômico, não é? Qual é o percentual da taxa de ocupação quando a empresa atinge o ponto de equilíbrio econômico? Nós vimos que o ponto de equilíbrio econômico em quantidade, ele foi calculado e encontramos para ele 36 mil diárias. 36 mil diárias. Há um esforço maior. O ponto de equilíbrio econômico em quantidade, ele é o triplo do ponto de equilíbrio contábil. Pode observar, né? É o triplo. Mas eu quero ver qual é a relação, qual é o percentual aqui da taxa de ocupação quando ela alcança o ponto de equilíbrio econômico em quantidade. Vejam que é quase que próximo da capacidade teórica. Quase próximo. Porque 100% corresponde a 36.500. 36 mil corresponde a quanto de 36.500? E aí aqui eu vou pegar 36 mil, né? É isso. 36 mil diárias e vamos dividir por 36.500 diárias. O que eu fiz aqui? Eu relacionei o ponto de equilíbrio econômico em quantidade, a relação, e a chamada capacidade teórica. E aí nós vamos encontrar aqui aproximadamente quanto? 98,6%. Esses são os percentuais, né? 33% e 98,6% para o econômico. Na letra H, ele pede aí o lucro antes do imposto de renda. O lucro operacional do hotel antes do imposto de renda. Observe, para a letra H, nós temos o seguinte, nós temos aí uma receita líquida, né? Uma receita líquida, o lucro operacional do hotel antes do imposto de renda, considerando uma taxa de ocupação de 80%. Quando a taxa de ocupação ela for de 80%, ó, nós teremos 29.200 diárias. Quando a taxa de ocupação for de 80%, teremos 29.200 diárias. Então, temos aqui 29.200 diárias, multiplicado pelo preço de venda. De quanto? De 150. Isso vai proporcionar uma receita de 4.380 milhões. Né? 4.380. Daqui, a gente vai subtrair o custo variável. 29.200 diárias vezes um custo variável de quanto? Nós encontramos um custo variável para essa questão de 90. Eu posso simplificar. 29.200 vezes 90, nós vamos ter aqui 2.628. 2.628. Daqui, vamos subtrair a despesa variável, 29.200 diárias. E a despesa variável que nós vimos foi de quanto? 10% de 150, vezes 15. Isso aqui vai mostrar quanto de despesa variável? 438 mil. Com isso, teremos aqui uma margem de contribuição total. Essa diferença aqui que a gente vai encontrar vai ser de 1.314.000. 1.314.000. Daqui vamos subtrair os custos fixos, que correspondem a quanto? A 480 mil, desculpem, a 480 mil, né?
480 mil, menos as despesas fixas, que correspondem a quanto? 60 mil, e aí vamos chegar a um lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, de quanto aqui, gente? 774 mil. Fechamos o exercício 22.2. Bastante prático, mas a gente só aprende assim, praticando. Fechado o exercício 22.2.